Fala pessoal, hoje é dia de quê? Você sabe disso. Quando eu estou com esse chapéu, é dia de história. Então, outro dia eu tinha contado uma história para vocês do Patinho Feio, uma história clássica. Só que já tinham outras ideias para contar uma história clássica também da Chapeuzinho Vermelho. Vocês lembram como é que é Chapeuzinho Vermelho? E se não lembram ou gostam de escutar a história novamente, porque essa história é muito boa e tem uma mensagem muito bacana para vocês. Então, curta aí essa história comigo. Era uma vez uma linda garotinha de olhos negros e cabelos que pareciam com raios solares de tão dourado que era. Essa linda garotinha vivia em uma vila nas margens de uma floresta com a sua mãe. A mãe tentou trazer para morar com elas a avó da criança, mas ela não queria sair de sua casa no meio da floresta. Um lugar que a linda garotinha conhecia muito bem por acompanhar a mãe em suas visitas. Mas a criança começou a crescer e sua mãe começou a se cansar cada vez mais daquelas caminhadas, porque eram longas e cansativas. Um dia, teve a ideia de mandar sua filha sozinha para levar os mantimentos que a avó tanto gostava. Mas, naquela floresta, o vento era muito frio e, para proteger a filha, sua mãe lhe fizera uma pequena capa com um capuz da cor vermelha, uma cor que se destacava de todo o verde que havia ao redor. Caso precisasse, seria fácil encontrar sua filha. A garota gostou tanto da roupa que, a partir do momento que a mãe a vestiu, nunca mais quis tirar. Com o tempo, acabou sendo conhecida como Chapeuzinho Vermelho por todos os seus vizinhos. E a garotinha gostava daquele apelido. Quando ouvia alguém chamando por aquele nome, ela sorria e saía caminhando, saltitante de tão contente e satisfeita com uma roupa tão bonita. Certo dia, sua mãe fez alguns pães, doces e algumas outras coisas com a intenção de levar para a avó da Chapeuzinho. Mas, depois de arrumar toda a cesta, sentiu-se extremamente cansada e sabia que não teria ânimo para atravessar a floresta. Ela olhou para a cesta e sentiu-se triste com tudo que fizera com tanto carinho para a avó. Tudo poderia estragar caso não levasse logo. Foi então que ela teve uma ideia. Chapeuzinho chamou ela da porta. Sua filha gostava tanto de ser chamada de Chapeuzinho que até mesmo sua mãe adotara o apelido. Chapeuzinho, como Chapeuzinho não estava muito longe de sua casa, depois de alguns minutos, lá estava ela diante de sua mãe, com as mãos unidas diante do corpo. Querida, preciso que me faça um favor. Como sabe, sua vovozinha não tem se sentido muito bem e com certeza ela não vai chegar perto do fogão para cozinhar. Ela entregou a cesta para a filha. Você levará essa cesta para ela. Claro, mãezinha, respondeu Chapeuzinho. Era uma criança bem educada e muito gentil. Chapeuzinho sempre estava pronta para ajudar quem precisasse de sua ajuda. A senhora não vem comigo? Disse Chapeuzinho. Mãezinha está cansada, minha querida, e você já está bem grandinha. Acho que consegue ir até a casa de sua avó, não é mesmo? Chapeuzinho assentiu, com um sorriso nos lábios, sentindo-se um pouco mais adulta com aquela responsabilidade. Mas a mãe avisou. Sei que você conhece muito bem o caminho, mas tome cuidado. Não converse com estranhos. E se alguém lhe oferecer algum docinho, saia correndo. Chapeuzinho Vermelho meneou a cabeça afirmamente e com a cesta em seu braço, saiu saltitante pela floresta. Apesar de seguir a trilha para a casa de sua avó, a floresta parecia muito fechada para os olhos tão novos e era um lugar perfeito para alguém mal intencionado ficar esperando. Claro que Chapeuzinho não pensava no perigo. Ela não sabia exatamente o que significava a palavra medo. Foi então que, logo à frente, percebeu um enorme lobo que a encarava com os olhos brilhantes. Achando que poderia ser como os animais de
tantos contos de fadas. Chapeuzinho se aproximou e cumprimentou. Bom dia para você também, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo então, enquanto observava a garotinha com atenção e apetite. Bom dia, mas como o senhor sabe meu nome? Perguntou o lobo mau. Com uma roupa tão linda e que combina tão bem, imagina quem poderia ser mais conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Já te vi algumas vezes e parece que nunca tira essa roupa. Só tiro para dormir, respondeu a criança inocentemente. Minha mãe que fez e gosto muito dela. Da sua roupa ou de sua mãe? Das duas, é claro. Sinto um cheiro delicioso vindo de sua cesta, Chapeuzinho. O que traz aí? Enquanto o Chapeuzinho olhava para ver o que mais tinha na cesta, o lobo olhava ao seu redor. Não poderia devorar aquela garota ali. Com certeza seria pego pelos lenhadores que trabalhavam por ali. Foi quando ele teve uma excelente ideia. Você vai fazer um piquenique? Não, respondeu o Chapeuzinho. Minha mãe fez algumas coisas para minha vozinha, que está muito doente, e pediu para que levasse. Era para minha mãe trazer, mas ela está muito cansada. E onde sua avó mora, Chapeuzinho? Disse o lobo com uma voz calma e amiga. Eu gostaria muito de visitá-la também. O que acha de brincarmos de corrida para ver quem chega primeiro? Minha vozinha mora bem no meio da floresta, respondeu inocente a garota. Que brincadeira você quer fazer? Você vai por esse caminho, apontou o lobo. E eu vou por esse. Quem chegar primeiro ganha. A pobre inocente Chapeuzinho assentiu com um sorriso no rosto. Mal sabia que aquele lobo havia mandado-a por um caminho mais extenso. Quanto a ele, bem ele conhecia muito bem a floresta e todos os seus atalhos. Ele chegaria primeiro, com certeza. Ele saiu em disparada e não demorou muito tempo para encontrar a residência da vozinha, de Chapeuzinho. Ele bateu a porta. Quem está aí? Perguntou a velhinha que estava deitada em sua cama. Sou eu, vovó, respondeu o lobo, imitando uma voz de criança. Vim lhe trazer alguns pãezinhos e ver como a senhora está. Assim que a vovó abriu a porta, o lobo se atirou sobre ela e, como já era bem velhinha e não estava se sentindo bem, foi fácil para ele vencê-la e devorá-la. Logo em seguida, vestiu-se a roupas da avó e Chapeuzinho e deitou-se à cama. Não demorou muito para que Chapeuzinho Vermelho aparecesse à porta. Havia se distraído e esquecera completamente da aposta com o lobo. Ela bateu na porta e lá de dentro ouviu uma voz cavernosa, que não parecia nem um pouco com a voz da sua avó doente. Chapeuzinho achou que poderia ser algum efeito da doença de sua voz e não deu muita atenção. Entre, minha netinha, pediu o lobo imitando a voz de uma senhora. Pode entrar. Chapeuzinho entrou na casa de sua avó e parou ao seu lado. Achou estranho sua avó estar completamente coberta daquele jeito, mas lembrou-se que estava doente e poderia ser apenas o frio. Trouxe algumas coisas para a senhora comer, vovó. Muito obrigado, respondeu o lobo com a voz alterada. Deixa aí e venha se deitar aqui comigo. Vem, estou sentindo muito frio em meus velhos ossos. Chapeuzinho já estava acostumado em deitar-se com a avó e não pensou duas vezes em atender aquele pedido. Mas assim que deitou, notou que os braços de sua avó estavam muito diferentes, mas achou que poderia ser por causa da doença também. Vovó, por que esses braços tão longos? É para te abraçar melhor, minha netinha. Nossa, vovó, como seus olhos estão tão grandes. Era para te ver melhor, Chapeuzinho.
E essas orelhas, vovó, são tão grandes. São para te ouvir melhor, minha netinha. E essa boca, vovó, como é enorme. Nesse momento, o lobo percebeu a sua oportunidade e saltou da cama, mostrando sua verdadeira identidade. É pra te engolir melhor! O lobo pulou em cima da Chapeuzinho Vermelho de uma maneira que a garotinha não teve para onde correr e acabou sendo devorada pelo lobo. Satisfeito, o lobo ficou feliz com o resultado de seu dia. Mas 2 refeições como aquela estava deixando com sono e cansado. Como estava sozinho, não havia risco de ser descoberto, o lobo mal voltou para a cama e adormeceu. Na frente da casa, um dos lenhadores, que era amigo da avó de Chapeuzinho, estranhou aqueles roncos tão intensos que decidiu dar uma olhada. Quando o lenhador percebeu o tamanho da barriga, se aproximou e notou que algo se mexia lá dentro. Foi então que, sorrateiramente, se aproximou do lobo e o amarrou sem, ao menos, despertar. O lenhador, sem perder tempo, pegou uma tesoura e abriu a barriga do lobo. Não demorou muito tempo e viu algo vermelho saindo e notou que era a Chapeuzinho. Mas a barriga ainda estava grande e se mexia mais lentamente. O lenhador fez um corte naquele lugar e eis que a vovozinha saía toda debilitada. Com as 2 salvas, o lenhador pega o lobo e o leva para fora, dizendo que não queria fazer sujeira na casa da vovozinha. Depois de alguns segundos, as 2 que estavam no interior da casa se limpando, ouvindo um disparo, e imaginaram que um lenhador tinha dado fim naquele ousado lobo mau. Não demorou muito tempo e o lenhador apareceu na casa da vovozinha e disse que o perigo havia sumido para sempre da floresta. E os 3 sentaram-se à mesa e comeram as delícias que a mamãe da Chapeuzinho prepara com tanto amor e carinho. E foi naquele mesmo instante que Chapeuzinho decidiu nunca mais ignorar qualquer conselho de sua mãe e nunca mais falou com nenhum estranho. Então, nesse final de história, você escutou muito bem. Que confie nas palavras de sua mãe e não desobedeça. Se ela te mandou por um caminho, siga. Se ela falou não conversa com estranhos, é para não conversar com estranhos mesmo. O mundo é muito perigoso, então temos que ter muita atenção. Essa história nos mostra como devemos ter atenção nesse mundo, que pode ser muito perigoso para pessoas inocentes, assim como a Chapeuzinho. Se não fosse o lenhador, tudo estaria ruim para aquela família. Então, sempre escute sua mãe e os conselhos que ela pode te dar. São todos muito bons. Te vejo no próximo vídeo. Se você tem outra história para mim, pode deixar nos comentários, que eu vou estar procurando contar para vocês. Valeu!